Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, pedrinhas preciosas, pedrinhas do tempo celestial, conforme a palavra em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tirar pedras e há tempo para ajuntar pedras. As pedrinhas já foram atiradas sobre esta terra e agora estão sendo ajuntadas, conforme Eclesiastes 3. Esse é um momento maravilhoso de ajuntar pedrinhas, né? Chegou o final dos tempos e essas pedrinhas precisam voltar para o templo celestial. E dali nunca mais sairão. Não são prisioneiros, né? Está falando que nunca mais vai tirar deles a condição elevada. É isso que está querendo dizer. Tem liberdade lá. Vai lá no Jardim do Éden, né? Vai andar pelos lugares celestiais ali, mas não à toa, a esmo, né? Sempre com uma missão. Por quê? Porque os filhos de Yalcha sempre têm missões para serem realizadas e eles cuidam de tudo. Cuidam das coisas do Papai Yalcha, né? Então, amados, nós estamos iniciando a reunião hoje, né? Dia 19 de setembro de 2021. Alegria por estarmos reunidos com o nosso Papai Yalcha, aquele que salva. Nós queremos, antes da mensagem propriamente dita, nós queremos trazer sempre o esclarecimento, porque não pode haver dúvida, né, irmãos? Nós vamos entender um pouquinho Apocalipse 5, vamos lá. Apocalipse 5 não é o estudo de hoje, mas é um esclarecimento das últimas reuniões, né? Aqui, Apocalipse 5:11. 5:11 diz assim: em minha visão ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundava o trono, os viventes e os anciãos, proclamando em alta voz. Aquilo ali é um acréscimo, tá? Proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado. Isso aqui é um acréscimo, por isso que eu nem li. Seu número é de milhões, milhões, milhares, milhares. Isso é um acréscimo. Proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado, ó. Digno é o Cordeiro imolado. Aqui já é diferente da passagem de Apocalipse 4. Vamos pegar aqui. Apocalipse 4, versículo... É 5. Hã? 5, Apocalipse 5, vamos lá, desculpe. Apocalipse 5, versículo 6. Vamos lá. Apocalipse 5, versículo 6. Com efeito, entre o trono, com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Vocês estão com a Bíblia ao Shalom? Aqui tem o segredo, é como que imolado. Como que imolado. Agora, um pouquinho mais para frente, no mesmo capítulo, no versículo 12, capítulo 5, versículo 12, diz assim: proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado. Vê que tem uma diferença? Um como imolado e o outro é imolado. Nós já fizemos esse estudo. Aquele como que imolado é Mical, que recebe o nome de Yalcha. E ele veste as vestes do pai dele. A gente já fez esse estudo. Como Arão, antes de morrer,
subiu ao monte e ali Moisés tirou as vestes de Arão e colocou em Eleazar, que o nome certo é Eliezer. Ok? Ali morreu Arão e eles desceram do monte, somente Moisés e Eliezer. Ok? Aqui nós vemos as escrituras, igual eu falo com os irmãos. Os irmãos estão fazendo os estudos, tem que fazer os estudos. Entendeu? Tem que fazer os estudos para não ter dúvida. Por quê? Porque mais que eu me esforce em ser didático, se você não fizer o estudo, você vai ficar parte do alimento sem digerir. Por quê? Como diz o irmão Ilândio, precisa ruminar. Cordeiro, ovelha, ele rumina. Ele rumina. O que é ruminar, irmãos? É com mastigar, papapá, engole. Aí chega lá no estômago, fica lá, tará, volta para a boca, volta, até digerir tudo. Isso é ruminar. E a característica do cordeiro, da ovelha, né? Eles são ruminantes. Eles são ruminantes da mesma família que o boi. É ruminante também, entendeu? Ou seja, a gente volta na mensagem para poder terminar de absorver o entendimento. A gente está sempre voltando na mensagem para que a absorção do entendimento seja total, completo. Então, no mesmo capítulo, você tem um cordeiro em pé diante do trono, como que imolado. E a gente já fez o link lá com Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala do falso profeta, que é chamado de besta que levanta da terra. Ele tem a aparência de cordeiro. Uai, ele tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. É uma cópia invertida. Por quê? Porque quem vai ser sacrificado daquela trindade é o anti-Machia. Ele que vai ser morto e ele que vai reviver. Mas o falso profeta ali está fazendo que ele tenha aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Está fazendo um link com o quê? Está fazendo um link com Mical. O nome Mical significa aquele que é semelhante ao Altíssimo. Se ele é semelhante ao Altíssimo, e já entendemos que Apocalipse 14, aquele que está assentado numa nuvem alta, sublime, faz um link com Isaías 14. Satanás falando assim: subirei à mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Mostrando Apocalipse 14 com Isaías 14 é o link, a conexão, para você entender quem que Satanás queria ser igual. E Alcha. Porque Apocalipse 14 fala aquele como filho do homem, assentado numa nuvem, tem o quê? Ele tem uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. Ele que faz a colheita, né? Aí sai um anjo do templo e grita àquele que está sentado sobre a nuvem: lança tua foice, porque a seara da terra está madura. Aquele anjo que sai do templo é quem? É irmã Diene. Cadê a irmã Diene? A irmã Diene. Mical. Porque Mical é aquilo que eu falei. Ele é sumo sacerdote. Por que ele sai do templo? Porque Yalcha entregou para Mical a condução do templo. Por quê? Porque Yalcha, agora que recebeu o nome de Yal, ele tem que reinar. E não se teve nenhuma história dos reis de Israel que o rei fosse sumo sacerdote ao mesmo tempo. Não podia ser. Ou era rei, ou era sumo sacerdote. Tem algum rei que queria ser sumo sacerdote? Irmãos,
Não vai colar, não. Irmão Elcio, teve algum rei? Isso! Ó. Exatamente, exatamente. Ele foi lá e fez o sacrifício. Samuel falou assim: aguarda eu chegar, porque aí eu vou fazer o sacrifício. Mas ele não esperou, não teve paciência, e foi lá e fez o que ele não podia fazer. Isso faz um link com o quê? Faz um link com o final dos tempos. Por quê? Porque o mensageiro de Sardes, ele também fez aquilo que Yahweh não mandou ele fazer. Porque não era para ele fazer. Era para aquele que é sumo sacerdote fazer. Entendeu? O que era para o sumo sacerdote fazer, o mensageiro de Sardes fez por ele, pulou na frente. Porque tudo é uma repetição dos fatos. Aonde que está isso, irmão Elbert? Tudo é uma repetição dos fatos. É 1, isso, Eclesiastes 1:9. Tudo é uma repetição. Não existe nada novo debaixo do sol. E nós já vimos que o sol é a representação de Yahshua, o Criador. Viu? Tudo gira em torno dele. Aí os irmãos de terra plana querem colocar que a terra fica paradinho. O sol, as estrelas, a nuvem, a lua, tudo gira em torno. Por quê? Porque eu já ensinei para os irmãos que a terra é a representação do querubim. Por isso que o querubim fala: eu te dou a terra, porque a mim foi dada. Porque foi feito em homenagem a ele. E eu dou a quem quiser. Aí ele lança pela igreja católica, a igreja babilônica, no qual ele é rei. Ele é rei de Babilônia, Isaías 14. Ele é rei de Babilônia. E nós vemos que a Babilônia é representada por a igreja católica e as suas filhas, as filhas de Babilônia. Foi ela que trouxe que a Terra era plana e que os outros planetas, o Sol, a Lua e as estrelas que giram em torno. Ele fica paradinho lá. Tudo em torno dele. Aí quando você olha assim no horizonte, você vê o barco, o naviozão, aqueles naviozão petroleiros, você para assim, vai olhando, ele vai indo lá, depois ele cai no buraco negro e sai navegando no espaço sideral. Não é? Ué, se é plano, chegou no abismo, já é o espaço sideral, e você está olhando aqui. E ele desce, quando ele desce, ele desaparece, caiu no espaço sideral, não é mesmo? Não entendendo que é o quê? Uma bola. Por isso que Isaías 22 fala com Sóbina, que é a representação de Satanás. Eu vou rolar você como uma bola em lugar espaçoso, mostrando claramente que o planeta é uma bola. Exatamente isso. Entendeu, irmãos? É difícil demais, né? É difícil demais quando aquele está preso ainda para o ensino babilônico católico ser liberto. E aí com isso cai em descrédito. Por quê? Aí põe lá na Terra plana, a Lua tem luz própria, para justificar na Lua aqui, ó, que quando a Lua e o Sol estão no mesmo lugar, não foi iluminado aqui não. Porque se o Sol consegue iluminar a Lua num lugar plano, não tem noite. Tudo é dia. É tão absurdo essas coisas, irmãos, que eu falo assim, não tem como discutir por essas pessoas. Deixa elas acreditar na mentira. Por quê?
continua no ensino babilônico da Igreja Católica, que Satanás quer que tudo gire em torno dele. Vocês estão entendendo? Quer que Yahshua, que é o Sol, quer que Mical e os 144 mil girem em torno dele. Só que esquece que em Jó capítulo 1, ali Yau, que é Yahshua, fala: de onde vem Satanás? Eu venho de rodear a terra. Rodear, dar volta e andar a esmo. Por quê? Porque essa, irmãos, é a mentira católica. Igual fala assim com os irmãos, tudo que vem da católica é lixo. Você não pode aproveitar nada. Por quê? Quem que é o rei de Babilônia? Satanás. Você não pode aproveitar absolutamente nada. Por isso que você vê ali, os israelitas foram todos amaldiçoados por causa de um desobediente. Que na hora dos despojos foi dada a ordem: vocês não vão pegar despojo desse povo. E ele pegou uma capa babilônica e levou para a casa dele. Quem que é esse? Irmã Débora. Acã. E por causa da desobediência de Acã, todo Israel foi amaldiçoado. Vocês estão entendendo? E qual foi o destino de Acã, irmã? Só ele? Ele e a família dele. Você percebe que é assim que funciona? É assim que funciona. Crê em Yahshua Mashiach, será salvo tu e tua casa. Como também seja desobediente a ele e todos também da sua casa. Está entendendo? São perdidos. Por isso que nós temos a arca de Noé. Noé e sua família entrou para dentro da arca. E será como nos dias de Noé. E será como nos dias de Noé. E ali também nós temos a palavra em Lucas, quando o papai Yahshua ensinou: quando o pai de família tiver entrado para dentro da sua casa e fechado a porta, quando ele tiver levado seus filhos para dentro de casa e fechado as portas, aqueles que ficaram do lado de fora vão bater. Aí ele fala: eu e meus filhos já estamos deitados na cama. O que ele está falando, deitado na cama, irmã Ângela? Descansando. Entendeu? O que você faz na cama? Descansa. É o sábado. É o descanso. É quando nós entramos no descanso de Yahweh. Nós entramos no descanso de Yahweh. Vocês estão entendendo? É maravilhoso. Então, quando nós lemos aqui Apocalipse, irmãos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: proclamando em alta voz: digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E ouvi toda criatura no céu, na terra, sobre a terra, no mar, e todos os viventes que nele viviam proclamarem: aquele que está sentado no trono, Yahshua, que virou Yahweh forte, Yahweh filho. E o cordeiro. Esse cordeiro aqui não é Yahshua, porque Yahshua foi levantado. Mas Yahweh, o soberano, queria que todos os atos de Yahshua fossem lembrados eternamente. Por isso ele pega Mical, que já é a imagem de Yahshua. Como que imolado esse cordeiro? Esse é como que imolado. Esse. Coloca as vestes de Yahshua sujas de sangue sobre ele. E ele se torna o quê? Ele se torna o sacrifício perpétuo. Tremendo. Ele se torna o sacrifício perpétuo. Por quê? Porque ele está com as vestes de Yahshua
que se tornou Ial forte, Ial filho. Suja de sangue, veste de sumo sacerdote. Ele já tem a aparência de Yalcha. E ele recebe o nome de Yalcha. Se torna um memorial para que nunca se esqueçam. Por quê? Porque o Cordeiro, de fato, se tornou agora Ial forte, que senta no trono. Ele não pode ser mais chamado de Yalcha. Por que ele não pode ser mais chamado de Yalcha? Irmã de N. Exatamente. Se ele está no trono e pode ser adorado, ele não pode ser referido como Yalcha. Porque é o nome que é adorado. Qual o nome? Ial. Então ele não pode ser referido mais como Yalcha. Por quê? Se ele for referido como Yalcha e ser adorado, é o quê? Idolatria. Porque Yalcha é homem. Entendeu? Entendeu? Então ele ali precisou, Ial Supremo, colocar aquele que é a representação de Yalcha. Já tinha a mesma aparência. Agora recebeu as vestes sujas de sangue. E o nome Yalcha. Porque Yalcha, lá em cima aqui, a gente ainda pronuncia, porque é o nome do qual convém que invocamos para sermos salvos. Exatamente. Mas quando chegar lá em cima, a gente sabe bem claramente quem nós vamos invocar. Ial. Aquele que está sentado ali no trono. E a gente já viu que esse trono é o mesmo de Apocalipse 14. Daquele como filho do homem sentado no trono. Por quê? Porque o querubim ali, ele proclama dia e noite. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o quê? É Ial. Aquele que está sentado no trono, que recebeu o nome. E ele proclama dia e noite. Ou seja, é a luz inacessível que nós lemos no início? Por que que não é? Porque na luz inacessível não tem noite. A luz inacessível é luz inacessível o tempo todo, porque é a própria luz de Ial. E se aqui está falando que no diante do trono ele invoca e eles adoram aquele que está sentado no trono dia e noite, mostrando que ali é os lugares celestiais, aonde estão a lua, o sol e as estrelas. Estão entendendo? Aí nós vamos abrir, presta atenção, irmãos. Agora você vai entender Apocalipse, esse pedaço aqui, porque que Mical recebe o nome de Yalcha e ele se torna digno de abrir o livro. Vamos abrir Apocalipse 19. Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 11. Apocalipse 19, 11. Vi então o céu aberto. Eis que apareceu um cavalo. Presta atenção, irmãos. Psss. Faz comigo assim. Psss. Primeira coisa. Vi então o céu aberto. Psss. Agora abre. Apocalipse. Apocalipse 3. 3. Então só abre. Apocalipse 3:8. Falando a Filadélfia. Apocalipse 3:8. Está falando ao anjo. Conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta. É um link com o céu aberto. Aqui a porta aberta é na terra? Não, é uma porta aberta no céu. É o céu aberto. Muito forte. Não está fechado sobre ele. Está aberto. Aí voltando, Apocalipse 19, 11. Vi então o céu aberto. Eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Ó, ele julga.
Daniel 7, o ancião que foi julgar, lembra? Daniel 7, foi entregue para ele da parte daquele que está na nuvem, que desceu, se introduziu na presença dele e outorgou para ele o poder para julgar. E ele escolhe aqueles que vão sentar nos tronos para poder julgar com ele. Vamos lá. Aí ele fala assim, ó, seus olhos, versículo 12, seus olhos são chama de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas. E traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Ó, qual o nome que ele traz? Mas a família dele sabe. Qual que é o nome que ele traz? Yahusha. É o nome que ele traz. É o nome de Yahusha. Ele é Yahusha? Não, mas ele traz esse nome porque ele recebeu do pai dele. Ele recebeu as vestes, ele recebeu o nome e ele já era aparência. Aí, olha só. Ele traz um nome que ninguém conhece, exceto ele, e veste um manto embebido de sangue. Ó, olha a veste que ele recebeu do pai dele. É uma veste embebida de sangue. É o sangue do cordeiro que foi imolado. Esse cordeiro é como imolado. Por quê? Porque tem sangue sobre ele, mas ele não foi cortado. É como imolado. Como? Como se fosse imolado. Porque tem sangue sobre ele. Aí, irmãos, o que faz deste que recebeu as vestes do Pai, que recebeu o nome do Pai e que tem a aparência do Pai, ser digno para abrir o livro? Aí nós vamos abrir em 1 João. 1 João 1:7. 1 João 1:7. Primeiro João 1:7. 2125. Presta atenção. 1 João 1:7. Aqui é Evangelho de João? Esse aqui foi escrito de verdade por João e Alhana. Esse aqui foi de verdade. 1 João 1:7. Diz assim: mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Yahusha, seu filho, nos purifica de todo pecado. É muito tremendo. De novo. Não? Mas se caminhamos na luz, olha aqui, está falando que luz é essa, que foi o primeiro versículo que nós lemos. A luz inacessível. Tremendo, meu Deus. A luz inacessível. Ó. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, olha aqui, quem é ele que está na luz? Yahusha, que é Yah, o Filho. Se caminhamos na luz inacessível, como ele, Yahusha, que recebeu o nome de Yah, o Filho, está na luz, olha, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Yahusha, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha aqui, ele veste um manto embebido de sangue. E este manto embebido de sangue do Pai dele o purifica de todo pecado. E é por isso que ele é digno de abrir os 7 selos. Tremendo. Viram a diferença ali quando fala digno é o cordeiro e que foi imolado? Porque aquele que veste a veste, o sangue do sacrifício desse cordeiro
o purifica de todo pecado, e é por isso que ele pode abrir os 7 selos, porque ele é visto como digno. Vocês entenderam? É lindo isso? Que mais? Isso, irmãos, a gente começou na luz inacessível. E aqui, Shaul Paulo, ele já fala. Ele fala. Ó, vamos pegar no versículo 5. 1 João 1, 5. É só para falar que aquele trono não é o trono de Iau, soberano na luz inacessível. Vamos ver isso? Está falando assim, ó. Esta é a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos. Iau é luz e nele não há trevas. Quando fala dia e noite, tem trevas. Então, ali é aonde habita Iau, soberano, na luz inacessível? Não. Aquele trono é de Iauxa, nos lugares celestiais. Vocês entenderam? Ó, essa é a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos. Iau é luz, e nele não há trevas. Quer dizer, aquele trono que está ali, dia e noite, o querubim proclama santo, 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 mostrando que aquele ali não é o trono que Iauxa sentou à destra da majestade, mas é o próprio trono de Iauxa, nos lugares celestiais, que é onde tem dia e noite. Por isso que faz um link com Apocalipse 1. Vamos lá, abrir Apocalipse 1. Apocalipse 1, versículo 14. Olha só, Apocalipse não, Gênesis, eu gosto de Apocalipse, né? É Gênesis 1, 14. Diz assim, ó, Iau disse, Gênesis 1, 14. Gênesis, Samuel, tá prestando atenção, Samuel? Gênesis 1,14. Iau disse que haja luzeiros no firmamento. O que é firmamento? No céu. Que haja luzeiros no firmamento. Aonde? No céu. Para separar o dia e a noite. Que esses luzeiros sirvam de sinais, tanto para as festas quanto para os dias e os anos. Que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Iau fez 2 luzeiros maiores. O grande luzeiro como poder do dia e o pequeno luzeiro como poder da noite, ou para reinar. Em outra tradução fez o grande luzeiro para reinar sobre o dia e o pequeno luzeiro para reinar sobre a noite e as estrelas. Aqui já deixa claro, as estrelas são aqueles que acompanham Mical. Mical é a lua, os luzeiros acompanham e Iauxa é a representação do sol. Mas foi o próprio Iauxa que fez esses luzeiros como representação. O próprio Iauxa que fez, porque ele fez todas as coisas. Esses são sinais. São sinais. Você está entendendo? Muito Por isso que Apocalipse 12 fala assim, eu vi um grande sinal no céu. É tremendo. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Faz um link com Gênesis 1, que são os sinais. Os sinais o sol, a lua e as estrelas. Vocês estão entendendo? Sim. Agora está reunida no céu. Está reunido no céu diante do trono. O sol, a lua e as estrelas reunidas no céu, no firmamento. Tremendo. Vocês estão entendendo? Está reunido todos ali juntos. O sol, a lua e as estrelas. E é por isso que aquele querubim
proclama dia e noite. É o link, dia e noite. Santo, santo, santo. É Iau, É muito forte. o Todo-Poderoso. Entenderam? Vocês estão entendendo como é que conversa as escrituras? Sim. Então, quando você está vendo que aquele que foi digno, é Mical, não. Mical não foi digno, mas por causa da vestimenta salpicada. Então, quando nós lemos a palavra aqui em 1 João, nós vimos que é o sangue de Yahshua que nos purifica de todo pecado. Essa condição, irmãos, de estar ali debaixo do sangue, te dá a condição de você pecar voluntariamente? Não. Aquele que peca voluntariamente e justifica assim, todo mundo peca. Esse já está destinado ao quê? Ao fogo. Por quê? Porque não é a atitude do crente arrependido. É a atitude de Satanás, que peca e continuamente peca porque ele alega que todos pecam. Tá entendendo, irmãos? Não existe mais sacrifício. Não existe sacrifício, mais um sacrifício com um pecado que a pessoa insiste em pecar sabendo que está pecando. Compreende? Então o ato de você tropeçar num erro é diferente de você pecar propositalmente. Aí que está a diferença. Por quê? Porque como Mical também, aqueles que são irrepreensíveis, eles são irrepreensíveis não é porque eles não pecaram. Eles são irrepreensíveis por causa da atitude deles em acertar. Eles querem acertar, eles se esforçam em acertar, mas eles não são perfeitos, eles erram. Porque o único que foi perfeito é Yahshua. E é porque o sangue de Yahshua e o próprio Iau, que sonda os corações, vê as intenções de cada um e fala, o sangue de Yahshua que te purifica, porque você não tem intenção de pecar, você está se esforçando. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, Shaul Paulo vai falar para nós em Lucas a entrada triunfal de Yahshua em Yahshalã. Vamos lá, abrir em Lucas. Lucas 19, versículo 28. Lucas 19, 28. Lucas 19, 28. Veja bem, irmãos. Lucas 19, 28. E dizendo tais coisas, Yahshua caminhava à frente, subindo para Yahshalã. Ao se aproximar de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo, ide ao povoado da frente, e ao entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado que ninguém ainda montou. Soltando, trazei-o. E se alguém vos perguntar por que soltais, respondei, o mestre precisa dele. Agora a gente vai, presta atenção, deixa aqui marcado. Aí nós vamos na bênção de Jacó. Aonde está irmão Shaul? A bênção de Jacó. A bênção de Jacó sobre seus filhos. Está em Gênesis, vamos lá. Gênesis
Gênesis 49. Vamos abrir Gênesis 49. Gênesis 49, versículo 10. Gênesis 49, 10. Vamos pegar Gênesis 49, 9. Gênesis 49, 9. Gênesis 49, 9. Vamos pegar 49, 8. Gênesis 49, 8. E ao dar, teus irmãos te louvarão. Ó, teus irmãos te louvarão. Tua mão está sobre a cerviz dos teus inimigos. E os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. E ao dar é um leãozinho da presa. Meu filho, tu subsiste. Agachas, deita-se como um leão. O cetro não se afastará de Ialdá, nem o bastão de chefe entre os seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Liga a vinha seu jumentinho. Liga a vinha seu jumentinho. Acepa o filhote da sua jumenta. Lava sua roupa no vinho. Lava sua roupa no vinho. Seu manto no sangue das uvas. Seu manto no sangue das uvas. Ok, irmãos? Agora, voltando lá em Lucas. Lucas quanto, irmão? 19. Lucas 19, 30. Vamos no 30. Lucas 19, 30. Dizendo: ide ao povoado da frente, e ao entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, que ninguém ainda montou. Solta-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis: o mestre precisa dele. Tendo partido os enviados, encontraram as coisas como ele lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que soltais o jumentinho? Responderam: o mestre precisa dele. Levaram-no então a Ialcha, e estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Ialcha montasse. E estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Ialcha montasse. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes no caminho. Já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou alegremente a louvar a Ial com voz forte, por todos os milagres que eles tinham visto. Diziam: bendito aquele que vem, o Rei. Ó, bendito aquele que vem, o Rei, no nome do Mestre. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. Ok? Então, aqui ele começa a louvar.
Aí, versículo 35. Versículo 39. Alguns fariseus da multidão lhe disseram: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: Eu vos digo, se eles calarem, as pedras gritarão. As pedras gritarão. Por quê? Porque as pedras estavam ali, acompanhando Yaush. Se os discípulos, filhos de Adão, se calassem, as pedras, filhos e filhas de Yaush, vão gritar. Olha só o que eles estão dizendo. Bendito aquele que vem, o rei, em nome do mestre. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. Agora nós vamos em Lucas, o nascimento do Machia. Lucas capítulo 2 ou 3? 2. Vamos pegar aqui na cidade da Galileia. Vamos pegar aqui, ó. Lucas 2, 3. Lucas 2, 3. E todos iam se alistar, cada um em sua própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, para ser da casa e por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Miriam, desposada com ele, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram os dias para o parto. E ela deu à luz seu filho primogênito. Envolveu-os com faixas, inclinou numa manjedoura, porque não havia mais lugar para eles na sala. Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que, durante as vigílias da noite, montavam guarda a seu rebanho. O anjo, que hora que o anjo apareceu? À noite. O anjo apareceu que hora? À noite. Quem aparece à noite é a lua e as estrelas, que é Mical e os 144 mil, ok? O anjo, aqui eu quero só perguntar para os irmãos, aqui já eram os 144 mil, irmão Henrique, que vieram ali com o anjo. Por quê? Eles ainda não eram, assim, não foi ignorado, não tinha o consentimento do pai. Hã? Que é o criador. Como é que é? Eles ainda não tinham consentimento do pai. Lembrando, Ial fez, Gênesis capítulo 1, Ial fez o sol, a lua e as estrelas. Lembra disso? Ial fez, como uma representação. Yaush desceu para nascer. E ele é acompanhado de Mical e o cortejo de anjos da guarda, que são aqueles. Aqui são esses que vêm com ele. Vamos continuar aqui, você vai prestar atenção. Versículo 8. Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. O anjo de Ial apareceu-lhes e a glória do mestre envolveu-os de luz e ficavam tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu hoje um Salvador, que é o Mestre eterno, na cidade de Davi.
o Machia. Isso vos será de sinal. Encontrareis o recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Yahweh. Viu aqui? Quando Yausha estava entrando em Al-Shalom, os seus discípulos começaram o quê? A louvar a Yausha. Lembra disso? Nós lembramos agora. Tiravam, inclusive, as vestes, colocavam para que o burrinho a jumentinho passasse por cima. Louvando, dizendo: bendito o rei, aquele que vem no nome do mestre. E aqui, os anjos também estão louvando, porque nasceu o Salvador na terra. Vocês estão entendendo? Sim. Eles louvam assim: glória e al no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que ele ama. Entendido? Esse anjo que está vindo anunciar aqui é quem? Mical. E os que estão com ele? Hã? O exército celestial. É os 144 mil? Exato, não é o exército completo. Por quê? Porque o exército já tinha lá no céu seguido após outro, parte dele. Esses aqui são os anjos eleitos, aqueles que não foram após a rebelião de Lúcifer. A rebelião de Lúcifer aconteceu dentro dos muros, lembra? Sim. Dentro de Al-Shalom, lá em cima. Imediatamente foram lançados no abismo. Aqueles que permaneceram fiéis foram os 2/3. Por isso que aquilo que eu falo recebeu uma honra lá em cima, chamado de anjos eleitos, porque não foram após Lúcifer. Receberam uma honra, foram elevados de cargo, chamados anjos eleitos, ok? Esses mesmos anjos eleitos, 96 mil, desce aqui para o quê? Para 1/3, quer dizer, metade desses, o outro terço seguia Manuel. E o outro 1/3 permanece no Machia, fiel ao Machia. Então, quando eles apareceram aqui, são quantos? 96 mil. Porque o exército já estava desfalcado. O exército já estava desfalcado. Entenderam? Era essa a pergunta. Vamos lá. Então, aqui ele apareceu. Agora nós vamos voltar lá mais para frente em Lucas 19. Lucas 19, 39. Olha só, Yausha estava chegando em Al-Shalom. Os discípulos, filhos de Adão, estavam louvando, porque estava chegando o rei. Aí, os fariseus, para variar, eles estavam acompanhando Yausha. Mas eles estavam acompanhando Yausha, querendo refutar Yausha. Refutar. O que é refutar? Ir contra. Isso está acontecendo no nosso meio. Aqueles canais que eles assistem o ensino para Filadélfia, e eles acompanham, eles assistem para refutar. E é exatamente aqui, ó, é chamado de fariseu. Aqui está falando, versículo 39. Alguns fariseus da multidão lhe disseram: mestre, repreende teus discípulos. Olha, por quê? Porque são os fariseus que lançam Yausha por terra. Que colocam Yausha numa condição inferior. Dizendo, ele não é digno de receber louvor. É esses mesmos fariseus da antiguidade. Repetem.
Seus atos. Exatamente. Tudo se repete. E é por isso que o mensageiro Filadélfo chega para colocar o papai Yahshua no lugar que é devido a ele, que foi dado honra, glória, louvor e adoração. Alguns fariseus da multidão lhe disseram: mestre, repreenda teus discípulos. Quer dizer, você não é digno de ser louvado. É isso que ele estava querendo dizer, esses fariseus. Você não é digno de ser louvado. Repreende os teus discípulos. Porém, Yahshua, porém, respondeu: eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Tremendo. Nós vamos lá para Isaías 51 agora. Vamos lá. Isaías 51. Isaías 51. Diz assim: ouvi-me, vós que estáis à procura de justiça, olhai para a rocha da qual fostes talhados, para a cova do qual fostes extraídos. Olha de novo. Ouvi-me, vós que estáis à procura de justiça, vós que buscais a Iau. Iau, julga a minha causa. Iau fala: olha para a rocha que vocês foram tirados. As pedrinhas. Porque se os discípulos, filhos de Adão, se calar, as pedrinhas preciosas que me acompanham, vão gritar, vão louvar, como aconteceu no nascimento de Yahshua. As pedrinhas ali do exército louvaram a Yahweh pelo nascimento do Salvador. Tremendo. Tremendo. E aí, irmãos, quando eu falo assim, hoje nós tem canal, irmão, que é só para refutar o ensino do mensageiro de Filadélfia para Filadélfia. É. Pode falar, irmão. Não para de brigar, enganar. Você conhece essas pedras como as pedras que o arqueólogo descobriu com o nome de Ezequiel e outros reis. É o óleos carnais, né? Se calarem essas pedras que foram descobertas pelos arqueólogos, clamarão. Mas não é o correto. Não é o sangue. As pedras são os filhos de Yahweh. São os filhos de Yahweh. Esse é o olhar carnal, né, irmãos? Quando aqueles que olham a pedra ali como coisa humana. E quando nós vemos aqui, ó, em Isaías 51, tá falando assim, ó, vocês que estão à procura de justiça. Por quê? Porque as pedrinhas foram lançadas por terra. Vamos a Eclesiastes 3, em homenagem à irmã Líria Amar. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Não mistura Eclesiastes com Eclesiástico, tá? Eclesiástico não é inspirado. Eclesiastes 3. Oi. De forma literal, mas estava observando a leitura aí, quando o nascimento
de alça será uma grande alegria, vinculando lá com Hebreus 1:9, né? Um justo com alegria. É. Não é de forma literal, mas desde pequenino, né? Já foi os dias com hora da alegria. É verdade, alegria nossa, né? Olha só, Eclesiastes 3:5. Eclesiastes 3:5. Tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras. Recolher pedras. Tempo de recolher pedras, porque as pedrinhas foram atiradas por terra e agora nós estamos recolhendo essas pedrinhas. Essas pedrinhas que você viu que Yahshua fala assim, olha, se os filhos de Adão, os discípulos, filhos de Adão, se calar, as pedras, quer dizer, meus filhos, os meus filhos, vão clamar, vão louvar, não vão se calar. Por quê? Porque viu que eles estavam acompanhando como comitiva o ministério de Yahshua. Eles estavam ali para dar o suporte. Porque Yahshua veio homem. E quando Yahshua falava, seja curado, o anjo ia e curava. Eles estavam juntos, confirmando. E essa palavra se diz que a sabedoria é justificada pelos seus filhos. E Yahshua falava e os filhos justificavam a obra do seu pai. Lucas 7:35. Você fala sobre Yahshua falava e os anjos iam lá e curavam. É. No momento que Yahshua devolvia a vida para ele, Yahshua falava e Micael ia lá e... Não é isso? Estava ali Nesse junto. momento era Micael que... Voltando, revivendo. Mas Estava sempre ali junto, né? E ali você vê que todo o exército contribuía, né? Agora, lembrando que aquilo que era mais difícil, né? Ou era mais difícil, Micael fazia sim, né? Aquilo que era mais difícil, né? Mas toda a família participava, né? Toda a família participava da obra, porque essa é a alegria de Ial, que é Ial pai, Ial filho, que toda a família participe da obra. Tá entendendo, irmãos? É por isso que foi feito. Aí Gênesis 1 fala, né? Foi feito primeiro o céu, depois a terra. A família celestial que ajudando a fazer toda a obra do Pai. Exatamente. Que é a obra terrena. É verdade. Né? É verdade. Por exemplo, quando a gente tem irmão aqui me manda no WhatsApp querendo me dar lição de moral. Porque eu trago para os irmãos o quê? O alimento maná. Só que eles querem alimento codorniz, que é da carne. Aí tá o irmão me manda falar assim, é isso aqui que agrada Ial. Aí mostrando ele entregando uma cesta básica para uma irmã. Aí eu falei assim, os fariseus lá atrás, eles mostravam mesmo que eles eram caridosos. Porque não faziam em oculto. Já recebeu, gostava de aparecer. Eu escrevi isso pro irmãozinho. É por isso que eu não sigo mais vocês. Aí eu falo assim, é uma pena para você. É uma pena para você. Porque você vai ter que entender da forma mais difícil, pela tribulação. Tá entendendo? Então, ou seja, é a visão da carne, da cesta base espírita, evangélicos, católicos e etc. dão cesta básica. Isso faz com que eles deixem de participar da grande tribulação? Não! Porque o alimento que permanece é o alimento que alimenta o espírito e a alma e faz crescer no entendimento para alcançar a estatura de Yahshua Mashiach, alcançando a condição de varão perfeito carnal ou espiritual? Espiritual. Tá entendendo, irmãos? Então, a única coisa que eu posso dar é cajadada. É só cajadada que tem que levar uma pessoa assim.
Não merece mais nada do que cajado. Tem uma parte do versículo que fala que ninguém será salvo. E tem muitas passagens, mas... Só que você vê, a pessoa vem e acha que tem um nome, conhece o nome. Isso já é tudo. Na realidade, isso é o alicerce, irmão. É o alicerce. Mas o alicerce tem que ser construído ali, a casa por cima, edificando. Né? Por exemplo, ali nós temos... Exato. Esse é um fundamento básico. Quem veio de denominação sabe muito bem que ninguém alcança por obras, né? A salvação é por meio do sangue, pela fé. Então, o que acontece? Acha que alcançar direito ao reino vai ser também dessa forma? Vai ser dessa forma? Entregando cesta básica? Pode entregar, mas fica caladinho. Primeiro, entrega a cesta básica, mas fica calado. Aí vem colocar, mostrando que está entregando cesta básica. Me poupe, fariseu aparecido. Me poupe, fariseu aparecido. Então, irmãos, agora o irmão vai achar para mim aqui a passagem de a tentação de Yaucha. Lucas 4, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês, se você ler o Evangelho de Lucas, que é a Escritura, eu vou perguntar aqui para irmã Débora, porque é uma palavra é em si difícil. Irmã Débora está mais graduada. Irmã Débora, foram quantas multiplicações de pães e peixes? E Yaucha fez? Uma vez. Hã? Milagre da multiplicação foi uma vez. Isso está no Evangelho de Lucas apenas. No Evangelho de Mateus foram 2. Evangelho de Mateus foram 2. De Lucas foi 1. E como que a irmã está afiada, irmã? Parabéns. Grato a Yaucha. Parabéns. Então vamos lá. Lucas 4. Isso tudo eu estou mostrando de Mateus para jogar por terra esse ensino errado, irmãos. Tudo ensinado errado. Lucas 4. Por quê? Por causa do fermento. Palavra humana. Fermento dos fariseus, né? Palavra dos fariseus era acrescentado ali nas escrituras, né? Ensinando errado. Vamos lá. Lucas 4. Versículo 1. Yaucha, pleno do espírito de Yau. Olha aqui, o que é pleno, irmã Diene? Isso, totalmente, completo. Exatamente. Voltou-se do Jordão. Voltou-se do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto. Lê aqui para mim, irmão Marco Beethoven. Lê para mim. Não, pode ler aqui mesmo, pode? Yaucha, pleno do espírito de Yau, voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito através do deserto durante 40 dias e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias e, passando esse tempo, teve fome. Continua? Pode. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Yau, manda que essa pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Yaucha: está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo, levando-o para o mais alto, mostrou-lhe um instante
todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Ausha: está escrito: adorarás a Ial, teu Ial, e só a ele prestarás culto. Conduziu depois a Ial-Shalã e colocou sobre o pináculo do templo, ou seja, no lugar mais alto, e disse: se és filho de Ial, atira para baixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te guardem, e ainda, eles te tomarão pela mão, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Yausha lhe respondeu: foi dito, não tentarás a Ial teu Ial. Tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. Isso mesmo. Veja bem, irmãos. Aqui ele fala aqui, ó. Satanás, sabendo que Yausha estava acompanhado de uma comitiva de anjos, e naquele momento foi necessário que os anjos se afastassem. Os anjos se afastaram ali para que houvesse a tentação. Ele como homem, né? Porque Yausha, homem. E os anjos se afastaram naquele momento para Yausha ser tentado. E ali você vê que, em todo instante, Satanás usa a palavra pedra. Todo instante. Ele está usando de pedra. E aqui, irmãos, quando ele está falando de pedra, ele está falando no sentido espiritual. Tá? Não está falando pedra, não. Ele está falando de coisas espirituais, tá? Quando ele pega e fala assim, ó. Versículo 9. Conduziu depois a Ial-Shalã, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Ial, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito. Pode. Então, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito. Agora, irmão Watson, chegou a hora, irmão. Ó, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para te guardem em todos os teus caminhos, para que não tropeces com o pé em alguma pedra. Ele quem? Quem que é? Ó, o irmão tá falando assim. Irmão, não sabe não? Vamos ver, irmão, pode falar. Mical dará ordem aos seus anjos para que você, papai, não tropece. Exatamente isso. Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guarde. A gente já viu, irmão, ele que comanda o exército. Ele dá ordem ao exército para que Yausha seja cuidado todo instante. Vocês estão entendendo? A obra, irmãos, presta atenção. A obra não é apenas de Yausha. A obra é de Yausha, de Mical e das estrelas. Tremendo. Compreende? Yausha envolve toda a família na obra de restauração dos filhos de Adão. É lindo. É tremendo, né, irmão? Sabe por que falar ele? É. Porque na rebelião, lá em cima, Mical subjugou Satanás. Mical subjugou Satanás. Derrotou Satanás. É verdade. Ele fala, ele dará ordem, ele é. É verdade, irmão. Inclusive, isso está dizendo que fala assim, ele feriu o dragão. Viu?
Em Isaías. Vamos abrir essa parte? Quem vai achar primeiro? Quem vai achar primeiro? Isaías. Quem vai achar primeiro? Os irmãos afiados. É? Vamos ver. 51:9. Eita, filha de Alcha. É isso mesmo, filha de Alcha. Isaías 51:9. Olha só, despertar de Ial, né? O título falou despertar de Ial. Desperta, desperta. Mune-te de força, ó braço de Ial. Ó braço de Ial. Isso aqui é só para os filhos, viu, irmãos? O entendimento das escrituras para os filhos. Desperta, desperta. Mune-te de força, ó braço de Ial. Desperta como nos dias antigos, nas gerações de antrora. Por acaso, não és tu aquele que despedaçou Raabe? Raabe é o Egito. Que trespassou o dragão? Muito maravilhoso. Pastor, e tem também aquela sobre Mical dando a ordem para que não tropecem na pedra. Tem também a situação de que ele deu a ordem do querido que não danifique linguagem. Né? Exatamente. Então ele deu a ordem. Ele deu a ordem. Ele dá a ordem, né? Você vê que ele dá, mas ele dá a ordem pela autoridade que recebeu do papai. E Satanás sabe disso. Sabe, com certeza. Sabe sim. E aí, irmãos, por isso que fala assim, olha, a criança nasceu, olha, o dragão se posicionou, Apocalipse 12. O dragão se posicionou na frente da mulher para que devorar o filho, tão logo o nenê nascesse. Só que o nenê nasceu, e tão logo nasceu, foi arrebatado para junto de Ial e seu trono. Quer dizer, para junto de Mical. Porque a palavra fala assim, Mical, teu trono é de Ial. Tirou e entregou para Mical, porque com o Mical o dragão não mexe. Tá entendendo? Não mexe. Vocês entenderam? Então, olha só. Aí a gente volta. A gente estava em Lucas, né? A gente foi em Lucas na tentação do deserto. Vamos voltar lá. Lucas 4. Lucas 4, versículo 10. Ó, Lucas 4, 10. Porque está escrito. Porque isso aqui, irmão, você tem que lembrar que Mical dá ordem. Ele dá ordem por Ial. Olha só, ele dá ordem por Ial. Quando ele estava ali disputando o corpo de Moisés, isso está no livro de Judas. Quando ele estava disputando o corpo de Moisés com Satanás, o dragão, ele fala, Ial te repreenda. Entendeu? Sim. Ial te repreenda e pronto, está repreendido. Entendeu? Por que que ele estava disputando o corpo de Moisés, vamos ver, irmã Iraci. Tá, irmã Iraci não, irmã Lucinha. Porque Moisés é uma das testemunhas que vou falar. Isso, mas por quê? Por que está disputando o corpo dele? A resposta é sim. Porque ele morreu. Morreu com quantos anos? 120 120 anos. Ele morreu. E ele precisava voltar à vida. Ele precisava ressuscitar? Peraí, não fala não. Irmã Irlande, ele precisava ressuscitar? Moisés. Na hora que, em Judas, Mical está disputando o corpo com... Mical precisava ressuscitar Moisés. É ressuscitar? Isso, lembra disso. A diferença de ressuscitar para reviver. Reviver é no mesmo corpo. Ressuscitar é sofrer o revestimento imortal.
Que aí não teria mais volta. Veja bem, Satanás sempre querendo frustrar os planos de Yahweh. Sabia que ele ia ser das duas testemunhas. Moisés ia ser uma das duas testemunhas. Então Moisés morreu. Agora ele falou assim, vou pegar o corpo dele. Por quê? Porque eu vou frustrar. Porque se eu pegar o corpo dele, ele não tem como voltar no final dos tempos. Só que aí vem Mical. Mical é o anjo da vida, aquele que ressuscitou Yahusha. E ele estava ali disputando o corpo porque ele queria o quê? Reviver Masha. Por quê? Ele reviveu Masha e levou ele para onde? Irmão Watson. Quando Mical revive Masha, Moisés, ele leva ele para onde? Para o Éden, exatamente, para ele se alimentar do fruto da árvore da vida, para até chegar o tempo do final, para ele vir, com ele e Elias cumprir o ministério para serem mortos. Aí sim, eles vão receber o novo corpo, na realidade o mesmo corpo revestido. É como a antiga aliança, se pegava o cedro do Líbano e revestia de ouro e se tornava ali duradouro para sempre, porque o ouro não enferruja. Como não enferruja, não ataca aquilo que está dentro. Revestiu de ouro. Por isso que Shaul Paulo, sabendo da palavra, Shaul Paulo fala assim, quando esse corpo mortal for revestido de imortalidade, como não acontecia os vasos, ali a construção do templo, que era todo revestido de ouro, que não está sujeito à ação do tempo. Deterioração nem ferrugem. Vocês estão entendendo, irmãos? É interessante como que Mical recebeu essa autoridade desde os tempos antigos. Quando você vê, quando Daniel, a oração de Daniel não chega até Yahweh, né? Que Gabriel está lá tentando conter os exércitos celestiais, né, de Satanás, quem vai lá e libera aquela passagem é Mical, né, porque a autoridade dele é maior, então Satanás não barrou ele naquele momento. Não, você vê que é. Porque ele é a boca de Yahweh, ele fala por Yahweh e age por Yahweh. Exatamente. E Satanás não pode. E você viu que ele abre e ninguém fecha, fechando ninguém abre. Ele abre. Entenderam? Ele abre. E é por isso que lá atrás fala assim, abrir os portais para que entre o Rei da Glória. É Mical falando, abrir os portais para que entre o Rei da Glória. E ele mesmo que é o perguntador, quem é esse Rei da Glória? E ele mesmo responde, é Yahweh forte e valente. Eu acho que ele responde porque tem um anjo lá que fala assim, mestre, tu sabes. É o papai. Então, irmãos, veja bem, olha só, quando você viu ali, os anjos estão sempre ali acompanhando o ministério do papai Yahusha. Você vê que no começo, você vê que na hora da ressurreição, você vê na hora da ascensão. Tudo. Sempre estão ali. Eles são sempre ali. Tremendo. E eles são testemunhas, entendeu? Oculares de todos os fatos. Foi tremendo. E tudo isso vocês vão lembrar quando vocês receberem de volta o corpo. E esses fariseus não aceitam essa palavra de jeito nenhum. Não aceitam. Não aceita. E aqui, irmãos, olha só. Quando Satanás pega e fala assim, olha, primeira coisa, ele fala assim, pegou uma pedra e fala, transforme em pão e come. Vê se Yahusha vai transformar. Ali é uma representação de comer o filho. Comer o filho. É o que Satanás faz, né? É o que Satanás faz. Satanás come os filhos. Exatamente. E ali ele nunca vai comer o filho. Vocês estão entendendo? Você vê que lá atrás, né, irmão? Aquele deus, o nome dele é Moloque. Ele comia os filhos. Exatamente. Era oferecido a Moloque. Moloque comia as crianças ali. Aí, irmãos, olha só, presta atenção. Aí ele fala assim, conduziu depois aí ao Shalom, colocou no pináculo do templo e disse, se és o filho de Yahweh, atira lá embaixo, porque está escrito, ele dará a ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar, e ainda, eles te tomarão pelas mãos os anjos, para que não tropece nenhuma pedra.
está mostrando claramente aqui, ó. Eu sei que eles estão te acompanhando e eles vão te guardar. Se você pular lá embaixo, os anjos vão te guardar. Não vai acontecer nada com você. Você está entendendo? É muito forte. O ministério de Yahshua era acompanhado com o seu exército, junto com ele. Está entendendo? Então, Yahshua, o homem, é isso que a Babilônia não conseguiu entender, achando que ele veio como Deus, Zeus, né? Porque ele tinha poder dele mesmo para curar. Só que o poder não estava dele mesmo, ele tinha autoridade, mas o poder ele deixou lá em cima. Porque ele deixou a coroa dele lá em cima, o poder, a autoridade, e se fez homem. E ainda a palavra em Hebreus fala menor do que os anjos. Entenderam? Menor que os anjos. Aí. Porque dependia naquele dos anjos fazerem as curas. Vocês estão entendendo, irmãos? Menor que os anjos. Menor que os anjos. Menor por um pouco de tempo, menor que os anjos. Vocês estão entendendo os segredos maravilhosos do entendimento da palavra? Por que você entende tudo isso? Por que agora, no final dos tempos, os filhos de Yahshua, junto com Mical, eles vêm justificar a obra de Yahshua e vêm falar assim, olha, Yahshua recebeu o nome de Yahweh, está sentado na luz inacessível, esperando o exército ser novamente recomposto para lançar por terra Satanás e seus demônios e tomar posse da terra prometida, lançando por terra, por escabelos dos pés, para que Yahshua possa sentar nesse trono, para que os selos possam ser abertos. É tremendo. Eu falo assim com os irmãos, escutem os áudios, os vídeos, para crescimento dos irmãos. Por quê? Porque essa palavra é maravilhosa demais, irmãos. Você entender os segredos, aqueles segredos mais profundos, estão sendo trazidos para o nosso entendimento. Para você entender, irmãos, que você participa da obra de Yahweh, não é de agora, não. Você participa da obra de Yahweh, da obra de Yahshua, desde o princípio. Você participou da obra do nosso Mashiach, confirmando a obra dele. E é por isso que nós vamos no Salmo 90. Vamos lá, Salmo 90. Olha só, fala assim, ó, Salmo 90. Mestre, foste para nós um refúgio, de geração em geração. Antes que os montes tivessem nascido e fossem gerados a terra e o mundo, desde sempre, é para sempre, tu és Yahweh. Fazes o mortal voltar ao pó, dizendo, voltai, filhos de Adão, pois 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem que passou, uma vigília dentro da noite. Aqui eu já falei com os irmãos, né? Aí ele continua, tu os inundas com sono. Eles são como erva que brota de manhã e de tarde ela germina e brota, de tarde ela murcha e seca. Sim, somos consumidos por sua ira, ficamos transtornados com teu furor. Colocaste nossas faltas à tua frente, nossos segredos sobre a luz da tua face. Nossos dias todos passam sob tua cólera, como um suspiro, consumimos nossos anos. 70 anos é o tempo da nossa vida, 80 anos, se ela for vigorosa.
e maior parte delas é fadiga e mesquinhez, pois passam depressa e nós voamos. Pois reconhece a força da tua ira, e temendo-te, conhece teu furor. Ensina-nos a contar nossos dias, ó. Ensina a contar os dias de Filadélfia. Tremendo. Porque Filadélfia nasceu e a gente conta cada dia, um dia que se aproxima. O nosso dia, o dia da nossa verdadeira redenção. Ensina-nos a contar os nossos dias para que tenhamos coração sábio. Volta, Iau, até quando? Tem piedade dos teus servos. Dos teus servos. Sacia-nos com teu amor pela manhã. Viu o amor pela manhã? E alegres exultaremos nossos dias todos. Nossa, que alegria. Alegra-nos pelos dias em que nos castigaste e os anos em que vimos a desgraça. Nossa. Que tua obra se manifeste aos teus servos e teu esplendor esteja sobre seus filhos. Tremendo. E o esplendor esteja sobre teus filhos. Que a bondade do Mestre esteja sobre nós. Confirma a obra de nossas mãos. Confirma a obra de nossas mãos. A obra que nós viemos aqui fazer para o nosso Pai. Pedimos, Pai, alegra com a obra de nossas mãos, papai. Confirma elas. Como nós confirmamos quando viemos com papai Yauch. Papai Yauch estava com um corpo humano. E nós ali com o corpo glorificados com ele. Aí nós confirmávamos as obras do papai. Papai falava, seja curado, e assim se fazia. Nós tocávamos e aquilo era curado. Entenderam? Agora chega o nosso tempo de vir à terra. E agora mudou a palavra. Papai que está no corpo glorificado e nós no corpo de carne. E aqui nesse corpo de carne nós viemos fazer a obra do papai. E pedimos o papai, ó papai, confirma. A obra de nossas mãos. E assim seja, né, irmãos? Nós vamos encerrar aqui o áudio. Gratidão, papai. O nosso papai Yauch e ao Filho. E o nosso papai Iau Supremo. Grato a Yauch, grato a Iau. Grato a Yauch, grato a Iau. Grato a Yauch, grato a Iau. Assim seja feita a vontade do papai Yauch. Por Iau e por Yauch. Por Iau e por Yauch. Por Iau e por Yauch. Assim seja feita a vontade do papai Yauch.